porcentagem é um conceito muito utilizado, né, no nosso dia a dia, quando nós vamos fazer uma compra em que nós temos que pagar uma multa, e tudo é associado a um valor percentual. Então temos que realmente trabalhar muito esse assunto para que a gente não tenha dúvida nenhuma sobre ele. Então nós temos aqui um exemplo que é: supondo que temos uma prestação de R$500 que vai sofrer um reajuste de 30%. Então, a primeira coisa que vamos fazer neste momento é calcular o quanto vale 30% de R$500. Então é bem o termo 30 por 100, é uma fração percentual, vezes 500. Tu faz esse produto, essa simplificação, chegaremos em R$150, ou seja, este é o valor do reajuste. Que a gente ia pagar inicialmente R$500, esse valor foi reajustado em mais R$150, dando um total R$650. Já neste exemplo, nós temos a mesma prestação de 500, mas nós vamos ter um desconto de 30%. Faremos o mesmo cálculo, 30% de 500, ou seja, R$150. E agora, em vez de adicionarmos ao 500, ao contrário, vamos subtrair R$150 de 500. Teremos então um resultado de R$350. Bom, aqui nós temos as formas, né, que podem ser apresentadas para nós. A forma percentual, 20%, a forma fracionária, que usamos no exemplo anterior, 20 sobre 100, e a forma decimal, que é 0,2. 5% é 5 sobre 100, ou 0,05, 5 centésimos, né? Aí 1,3% é 1,3 sobre 100, é fração percentual, e em forma decimal 0,013. Aqui nós vamos mostrar uma forma mais rápida de encontrarmos sempre o valor final de uma determinada situação. Então nós temos aqui o valor final é dado pelo valor inicial multiplicado por 1 mais a taxa. Se multiplicarmos por 1 mais a taxa, significa que nós estamos tratando de uma questão de aumento, né? Lembrando que a taxa tem que ser em número decimal, portanto, taxa de 10% vai ser trocado por 0,1, uma taxa de 25% por 0,25. Agora, se o caso for um desconto, em vez de somarmos a taxa, nós vamos subtrair essa taxa. Podemos ter também dois aumentos sucessivos. Então, aumentar 5% num mês, 10% no outro, quanto que aumentaremos no final desses 2 meses. Então, temos que aplicar 1 mais a taxa 2 vezes. Podemos ter dois descontos sucessivos. Tu ganhar um desconto de 10% num mês e no outro mês um desconto sucessivo de 20%. Então, nós temos aí 1 menos a taxa sendo multiplicado 2 vezes. E podemos ter um aumento e na sequência um desconto e na sequência um aumento. E aí nós vamos fazer 1 mais a taxa multiplicado por 1 menos a taxa e sempre multiplicado pelo valor inicial, para que com isso vamos conseguir no final o chamado valor final do processo. Então aqui nós temos um exemplo. O vendedor resolveu promover 2 reajustes sucessivos de 5% no preço de uma mercadoria. O que ele quer que a gente encontre? Exatamente o que aconteceu. Se eu aumentar 2 vezes sucessivos de 5%, não é um aumento de 10%. Vamos ver que aumento é. Então, pegamos 1 mais a taxa, multiplicamos 2 vezes, a taxa de 5%, então trocamos por 0,05 e devemos aqui multiplicar 1,05 por 1,05. Essa multiplicação nos resulta 1,1025. Agora, para saber o quanto foi esse aumento, sempre lembrando, tudo que passou de 1, basta fazer o número menos uma unidade. 1,1025 menos 1. E teremos 0,1025. Transformando este número num percentual, ou seja, deslocando a vírgula 2 casas para a direita,
teremos 10,25%, ou seja, 2 aumentos sucessivos de 5%, no final nos dará um aumento de 10,25%. Agora aqui nós temos então essa questão que um eletrodoméstico teve seu preço reduzido em 15%. Como atraiu poucos compradores, o comerciante resolveu dar um novo desconto de 10%. Em relação ao preço original, qual foi o desconto total? Bom, tu ter um desconto de 15 e depois um desconto de 10 não representa um desconto de 25. Então temos que aplicar a fórmula, agora só que contrário ao exercício anterior, não é 1 mais a taxa, e sim 1 menos a taxa. Colocamos a taxa de 15% e depois a taxa de 10%. Teremos então 0,85 vezes 0,9 e no final o resultado 0,765. Lembrando, se o resultado ficou abaixo de 1, sempre faremos 1 menos este resultado. 1 menos 0,765, 5, que nos dá 0,235. A vírgula deslocando 2 casinhas para a direita, teremos 23,5%. Ou seja, se eu ganhar um desconto de 15 e na sequência um desconto de 10, resulta no final um desconto de 23,5%. Bom, nós temos a ideia do que é lucro, né? Lucro nada mais é que o dinheiro que entra menos o dinheiro que sai. Na questão nossa, normalmente trabalhamos com preço de venda e preço de custo. Por quanto eu estou vendendo e por quanto que eu comprei. Se eu fizer a subtração desses valores, eu vou ter lucro. Logicamente, se for positivo. Se for negativo, o lucro se transforma num prejuízo. Tá? Então, lucro é o preço de venda menos o preço de custo. Então, aqui nós temos um exemplo, né, em que associa aí que uma garrafa de 500 ml de um suco custava R$ 5,00. Em abril, o valor subiu 10 e em maio caiu 10. Muita gente imagina que se subiu 10 e caiu 10, volta ao preço original. E não vai voltar ao preço original. Não vai voltar. Então nós temos que lembrar que nós vamos trabalhar com um aumento de 10 e uma redução de 10. Então nós vamos aplicar 1 mais a taxa e 1 menos a taxa. Então nós temos o valor inicial da garrafa é 5. O primeiro aumento é de 10%, ou seja, 0,1, e o segundo, uma redução de 10%, 0,1, 1 menos 0,1. Ajeitamos ali as expressões e multiplicamos, e chegamos então em R$ 4,95, ou seja, ele não voltou ao preço original. Em uma turma de ciência e computação formada por 40 rapazes e 40 moças, 20% dos rapazes são fumantes e 30% das moças são fumantes. Qual o percentual dos que não fumam na turma? Então, 40 rapazes, 20%, ou seja, 20% de 40 é 8. Vamos lembrar uma coisa, gente? 10% de 40 é 4. 20% é o dobro, é 8. Então quer dizer que 8 são fumantes e 32 não são fumantes. Das meninas, 30% de 40, ou seja, 12 são fumantes. Aí 40 menos 12 dá 28, ou seja, 28 das meninas, das 40 meninas, elas não fumam. Total de não fumantes, quantos são? 32 mais 28, ou seja, 60. Então faremos uma pequena regrinha de 3. Se 80 é o número total de alunos da classe, equivale a 100%. 60, que é o número de não fumantes, equivale a x. É só multiplicar cruzado, 80x igual a 60 vezes 100, e isolarmos o valor do x. E chegaremos então a um resultado de 75%, ou seja, 75% da turma não fuma. Consequentemente, se quiser o percentual de fumantes da turma, chegamos em 25%. Beleza, pessoal? Mais um vídeo então sobre porcentagem. Até o próximo.